Graça e paz, irmãos. Na verdade, eu fui assim meio... Já avisaram à tarde, né? Eles falaram, olha, estão pedindo devocional. Mas eu achei assim, geralmente tem bastante gente para fazer e eu gosto de sempre deixar o privilégio para as pessoas fazerem isso. Mas na seleção aqui não teve jeito, né? Porque já foi intimado, né? Então eu já aceitei, né? Então tanto que eu não tenho tempo. Então eu vou procurar ser bem breve, eu não sei como é que vocês vão fazer. O pastor vai ter uma mensagem ainda ou não? Assim? Porque são 20 para meia-noite. Então eu quero ser bem sucinto mesmo nos 10 minutos que eu tenho aqui. E vou falar com vocês no texto que o irmão Sidney iniciou o culto aqui, que é o Salmo 126, falando sobre o Cântico dos Degraus, né? Que é o título desse texto, e que tem uma mensagem muito interessante para todos os tempos, né? Não só para o momento de Israel específico, mas para nós, para a nossa sociedade, para a nossa geração, quando diz assim o texto, Salmo 126, quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. E então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cântico, e então se dizia entre os gentios, grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Então, o primeiro ponto aqui é cativeiro. Qual que está sendo o ponto-chave aqui? Na verdade, além do cativeiro, que está presente aqui, intrínseco nesse texto, mas a alegria de ter saído desse cativeiro. Então é uma coisa bem legal a gente pensar sobre isso, na nossa geração, no nosso tempo. Olha só, havia uma tristeza, uma amargura, havia um espírito de perda o tempo todo, porque estar cativo, irmãos, é horrível. Estar no momento onde você está privado da sua liberdade e está sendo totalmente dominado pelo outro, ninguém aqui queria estar nessa situação. E era essa a situação que estava o povo de Israel. Aliás, pelas suas próprias consequências, pelas suas próprias dificuldades de relacionamento com Deus. Então o que acontece? Havia uma profecia de bênção para aquela geração. 70 anos eles iriam ficar lá. E findo esses 70 anos, eles iriam voltar para o lugar onde Deus colocara. Então, eu faço esse quadro bem interessante, né? Você pensa no rosto das pessoas ali, recebendo essa notícia, vocês vão voltar para o lugar que vocês estavam. E quando ele fala assim, então a nossa boca se encheu de riso, era uma mudança de atitude, uma mudança de expressão do seu rosto. Alguém que estava totalmente amargurado, triste, deprimido, e de repente começa a abrir um sorriso nos seus lábios. Que coisa bacana! Você vê essa imagem, deve ser uma coisa muito, muito linda, né? A gente vê essa imagem. Mas eu quero dizer, irmão, como eu disse para vocês, que a gente precisa contextualizar isso. Isso é para a nossa geração. Algumas pessoas, elas estão cativas mesmo, de verdade. E elas nem sabem que estão cativas. Isso é o pior de tudo, né? Elas estão aí para todos os lados, esbanjando saúde, mas de uma forma totalmente longe de Deus, totalmente sem essa consciência do propósito que foi criado, e estão lá perdidos, cativos ainda, se sentindo livres. E a outro grupo que sabem que estão cativos, mas eles não têm forças em si mesmo para se livrar desse cativeiro. Já viu algumas pessoas que você fala assim, olha, você precisa de Cristo, e ele, eu preciso, eu sei que eu preciso, mas eu não tenho forças para isso. Irmãos, recentemente nós temos tido oportunidade de debruçar um pouco mais sobre a ideia do evangelismo, das pessoas que estão carentes, né? A Marcela tem um trabalho lá na missão urbana, lá na praça
as pessoas em situação de rua, Morro da Luz. E ali, quem é que vai parar ali para pregar para alguém ali, né? Aliás, você já passa assim, né? Evitando que alguém te roube lá, não é? Pessoas estão na rua, drogados. Quem é que se interessa por aquelas pessoas? Algumas pessoas têm se interessado. Aqueles lá sabem que eles estão cativos e eles querem ser libertos. Pregava lá eu num domingo e após o término da mensagem, o Pablo me procurou e falou assim: olha, eu quero muito voltar para casa. Essa foi a mensagem. Filho pródigo. Mas eu não tenho forças. E aí ele contou a história dele rapidinho ali, os motivos que ele foi parar na rua. E o coração da gente fica pensando: meu Deus, o que fazer com ele? E aí ele pergunta: você tem uma casa, um lugar, uma igreja batista, onde eu posso me tratar? E a resposta: não temos. Decepcionante, não é isso? É decepcionante. A gente se decepciona. Uma pessoa que estava ali naquele momento cativo, e eu levei a mensagem, e ele achou aquela oportunidade de poder ver o seu rosto se abrir no sorriso, e você não tem a resposta final para ele. E isso é culpa nossa, irmão. É culpa nossa, da nossa igreja. Que a gente não consegue socorrer os enfermos, porque nós somos culpados. Nós não estamos fazendo o que tínhamos que fazer. Não temos como. Então, ultimamente a gente tem falado sobre isso, eu tenho debruçado um pouquinho sobre essa questão, o que é que nós estamos fazendo. E aí a gente está estudando, eu pedi a um grupo que a gente pudesse estudar, ser treinado para a gente pregar o Evangelho, e estou lutando com 10 pessoas inscritas para fazer isso, numa igreja que tem 40, 50 talvez. Então as pessoas não querem. Elas não querem se debruçar e não querem ver esse sorriso abrir nos rostos. Mas os domingos à noite nós estamos nas igrejas. E não precisa ir muito longe. Se eu perguntar para quantas pessoas você e eu pregamos o Evangelho esse ano, o Evangelho de corpo a corpo, você precisa de Cristo. Eu vou me envergonhar se eu der números aqui. Não é? Então, hoje nós temos uma posição muito ruim como cristãos. A gente aprendeu a ir na igreja domingo à noite, cantar, dizer a Deus que Ele é, mas a gente não tem ação prática. E aí eu estava ouvindo algumas pessoas, e uma coisa que me chamou muita atenção, é o pessoal que resolveu fazer o Jesus Transforma com essas pessoas na rua, para evangelizar com eles. E o último pastor que eu ouvi sobre isso foi o pastor José Brandão, lá na Cracolândia. Irmãos, que coisa fantástica. Que coisa fantástica. Se você ouvir, está na internet, você pode ouvir. E ele disse que ele não conhecia esse ministério, e ele foi lá, e as pessoas pelo chão, sujas, e ele conta o testemunho dele. Você fica impactado com o testemunho. E um dos últimos testemunhos que ele contou foi que quando ele estava numa daquelas casas, né, mal cheirosas, mas participando, dividindo Cristo com eles, ele disse assim: olha, estava na mesa, não, quero comer com eles aqui. Não, pastor, tem um lugar para você lá separado? Não, quero comer com eles. Aí pôs o prato lá e ele está comendo, né? Eu fiquei muito impactado com essa ideia. E ele olhou, ele ficou testemunhando. Ele comeu o prato dele e os outros estavam todos olhando, pelo menos o que estava do lado dele. E ele disse: você quer comer comigo? Ele disse: quero. Aí ele fala assim: pega do lado de lá que eu vou pegar do lado de cá. Achei até interessante, né? Como você divide o seu prato com um morador de rua, naquelas condições, mas o pastor estava apaixonado pela ideia de que eu preciso me doar para o outro. E depois que ele terminou, ele falou assim: Deus me ensinou uma coisa aqui hoje. Ele disse assim: a igreja não está dando o prato para as pessoas comerem.
ela está comendo sozinha tudo que Deus tem dado e não está virando esse prato ao outro. Nós não estamos fazendo com que as pessoas tenham esse sorriso, essa boca cheia de riso, porque elas ainda estão lá no cativeiro. Eu e você precisamos orar, irmãos, para que 2020 seja diferente, no sentido de impacto, no sentido de que eu vou fazer para ver sorriso no rosto do outro. E começa pelo nosso comprometimento de levar Cristo às pessoas. Na verdade, a gente não tem muito o que fazer, né? Se você perguntar, você gosta de pregar? Gosto, mas você está pregando? Não, por quê? Eu não tenho essa dinâmica, eu não consigo organizar as coisas para falar. Então nós vamos fazer um treinamento, levamos para a igreja. Estamos lá com 10 pessoas fazendo esse treinamento, para fazermos um corpo a corpo. Mas, irmãos, as pessoas não querem. As pessoas estão difíceis porque elas gostam do culto. Elas gostam de estar no momento da adoração. Gostam de estar apresentando os louvores. Mas quando diz que eu tenho que ir, fica mais difícil. Que nós não sejamos assim, irmãos. Que esse 2020 a gente, como o Ted falou aqui, assuma um ministério pessoal que alcance e abrace o outro. E isso é para todos nós. Que Deus possa te abençoar e abençoar a mim e a você. Que seja um 2020 fantástico, tremendo, com esse desejo de participar Cristo na vida dos outros. Amém?